Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por dedicar esses momentos ao estudo da Palavra de Deus. Muito obrigado aos mais de 14 mil inscritos no nosso canal, o que tem feito com que nós tenhamos a possibilidade de chegar com a mensagem da Palavra de Deus em lugares tão distantes, lugares em que, na grande maioria, eu nunca tive a oportunidade de poder passar, mas que a mensagem de Deus tem chegado. Obrigado a você que se inscreveu no canal, a você que todas as semanas deixa o seu comentário, a você que tem compartilhado esse vídeo com outras pessoas, a você que tem deixado o seu like. Por que eu estou agradecendo a vocês por isso? Porque cada vez que você toma uma dessas atitudes, você está mandando um recado para o YouTube. Você está dizendo que o conteúdo desse vídeo é relevante e que outras pessoas devem ser alcançadas com ele. E é por isso que a gente tem conseguido chegar em tantos lugares. Louvado seja Deus por isso. Só para poder compartilhar um pouquinho com você a importância disso, que às vezes uma situação como essa pode realmente salvar vidas. Algumas semanas atrás eu fui convidado para poder fazer uma cerimônia de batismo de uma pessoa que eu nunca tinha ouvido falar. Essa pessoa teve contato com um vídeo que enviaram para ela através do YouTube, de uma das séries que nós fizemos sobre alguns temas ligados ao Antigo Testamento. A partir do momento em que ela assistiu esse vídeo, foi procurar para tentar descobrir onde é que era o canal, descobriu o canal, começou a estudar a lição da escola sabatina junto com a gente. Estou falando de uma pessoa que não é adventista, uma pessoa que nem sequer professava ou pertencia a alguma denominação cristã. Ela foi crescendo no conhecimento da palavra e 2 anos depois de ter começado a estudar a Bíblia junto conosco, ela fez uma oração e disse: Senhor, essa igreja adventista deve ser realmente uma igreja muito especial. Então, se o senhor tem um propósito para a minha vida, coloque alguém no meu caminho para poder me ajudar a encontrar uma igreja como essa. E ela estava tendo que sair de casa para ir para um compromisso qualquer, chamou um Uber, e a pessoa que dirigia aquele carro era uma pessoa que era membro da igreja adventista do sétimo dia. Ela viu o símbolo da igreja e perguntou se o indivíduo era adventista. Ele disse que sim, que era adventista. Ele perguntou se ela também era, ela disse que não, mas que acompanhava alguns vídeos de um canal chamado Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Por acaso, essa pessoa é membro de uma igreja que eu tive a oportunidade de poder plantar aqui na Zona Oeste de São Paulo. O diálogo surgiu a partir daí, a conversa. Esse irmão convidou essa pessoa para poder ir até a nossa igreja. Ela começou a frequentar ali e eu nem estou sabendo de nada disso que está acontecendo. Tomou a decisão e pediu para que eu pudesse fazer a cerimônia de batismo. Foi uma grande emoção poder fazer essa cerimônia. Isso é só para poder mostrar para você que coisas tão simples como compartilhar um vídeo, como deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal, como situações como essas podem alcançar pessoas que jamais nós teríamos a oportunidade de poder alcançar. O YouTube entendeu que o vídeo era relevante e compartilhou com mais pessoas e foi chegar exatamente em alguém que precisava ter o conhecimento da palavra de Deus. E isso fez com que ela pudesse se entregar a Cristo Jesus. Quem sabe, através desses gestos, hoje à noite, Deus não vai te usar como um instrumento para poder alcançar alguém. Na eternidade, com certeza nós teremos muitas surpresas, talvez alguém que vai se aproximar de você e dizer: você salvou a minha vida, através de um compartilhamento que você fez. Louvado seja Deus. Eu quero nesse momento fazer uma prece pedindo a Deus para que nos ajude a compreender o tema que vamos estudar hoje. Nosso tema de hoje será sobre a lei de Deus. Um tema muito controverso, muitas pessoas têm dificuldade em entender a razão pela qual o Senhor Deus deu a sua lei e por que é que ela deve ser respeitada e ao mesmo tempo guardada por aqueles que seguem ao Senhor. Vamos pedir ao Espírito Santo para nos dirigir nessa noite? Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra temos a oportunidade de descobrir a Tua vontade. E nessa noite é exatamente o que queremos. Ouvir o Teu Espírito falando ao nosso coração, através das revelações que Ele deu aos santos profetas e ao mesmo tempo aos apóstolos de Jesus Cristo. Te pedimos que nos ajude a compreendermos a mensagem e ao mesmo tempo colocá-la em prática na nossa vida. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Estou chamando a vinheta agora. Daqui a pouquinho eu estou de volta para iniciarmos o nosso estudo da noite.
Estamos de volta com a nossa série Eu Acredito. Hoje, o tema será a lei de Deus. Tema esse que tem sido tão mal compreendido por algumas pessoas, a ponto de termos um grupo de pessoas que crê na Bíblia, mas que olha para a lei de Deus e diz, isso não tem mais nada a ver com a gente. Isso aqui era uma coisa lá para Israel enquanto nação. A igreja não precisa se preocupar mais com a lei de Deus. Outras pessoas vão olhar para esse tema e dizer assim, não, a lei é muito importante, e inclusive para você poder ser salvo, você tem que guardar os mandamentos de Deus. Outros ainda dizem, não, a lei de Deus, ela não foi dada para poder nos salvar. Você é salvo pela graça de Cristo, mas uma vez que você foi salvo pela graça de Cristo, então o Espírito de Deus escreve essas leis no seu coração. Qual é a visão bíblica a respeito do tema? Hoje nós teremos a oportunidade de poder crescer nesse conhecimento. Mas antes disso, eu queria que você parasse para poder pensar aqui numa situação. Como é que seria viver num mundo sem leis? Eu escolhi essa imagem para poder apresentar para vocês, porque essa é uma imagem que a gente vê muito nas grandes cidades do nosso país. E ao mesmo tempo do mundo. Eu vivo na cidade de São Paulo, e todos os dias, nas alamedas, nas avenidas, nas estradas por onde a gente passa, a gente encontra muitos acidentes acontecendo. E olha que nós temos leis muito rígidas que controlam o trânsito e que mencionam o que é que as pessoas podem ou não podem fazer no trânsito. E ainda assim, algumas pessoas desobedecendo essas leis acabam criando sérios problemas, sérios acidentes, onde muitas pessoas perdem a sua vida. Mas imagine, como seria viver num mundo sem leis de trânsito? Como seria, por exemplo, viver num mundo onde não houvesse nenhuma lei, onde todas as pessoas poderiam fazer exatamente o que quisessem, na hora em que quisessem, sem se preocupar com absolutamente nenhuma consequência? Você, é claro que pode imaginar que um mundo sem lei seria um lugar onde aquele que é mais forte, ele sobreviveria. Porque se eu tiver mais força e mais poder que você, eu vou usar minha liberdade para poder passar por cima da sua. E assim por diante. Porque se eu me sentir livre para fazer qualquer coisa sem restrição, e eu achar que eu posso tomar de você à força algo que você tem e que eu quero para mim, então, se eu sou mais forte que você, eu vou tirar de você aquilo que eu quero. Você pode imaginar que viver num lugar sem leis seria um verdadeiro caos. Então, quando olhamos para a Bíblia e entendemos que a Bíblia fala de uma lei que é uma eterna segurança para todos nós, em todos os tempos, nós podemos entender que a Bíblia está falando, na verdade, de alguma coisa que vai fazer com que todos sejam livres. Para que todas as pessoas sejam livres e possam exercer essa liberdade, todos têm que respeitar a liberdade dos outros. A lei de Deus foi um elemento que ele colocou exatamente para poder prevenir que algumas pessoas que tivessem mais poder, mais força, tivessem mais liberdade do que outros que seriam mais fracos. Num lugar onde todos são livres e todos respeitam a liberdade uns dos outros, então eu vou entender que a minha liberdade, ela termina aonde começa a liberdade do outro. E para que todos sejam livres, todos precisam respeitar os limites da liberdade dos outros. E foi exatamente por isso que Deus deu as suas leis. Para poder garantir que todas as pessoas em todos os lugares poderiam ser, ao mesmo tempo, livres e respeitar a liberdade uns dos outros. Por isso, nós temos que entender que a lei de Deus é realmente alguma coisa fantástica. Mas vamos tentar entender o que a Bíblia fala a respeito desse assunto. A primeira pergunta que eu gostaria de tentar responder com você aqui é: por quanto tempo estarão em vigor os mandamentos de Deus, ou a lei de Deus? O Salmo 111, versos 7 e 8 nos respondem a essa pergunta. O texto diz assim: Ele é fiel e justo em tudo o que faz. Todos os seus mandamentos merecem confiança. Eles permanecem para sempre, pois se baseiam na verdade e na honestidade. Eu gosto de pensar nesse texto, porque esse texto vai mencionar que tudo o que Deus faz é fiel e justo. E foi ele quem criou as leis. Por isso, todos os seus mandamentos, todas as suas leis merecem confiança. E elas permanecem para sempre, porque se baseiam na verdade e na honestidade. Então, quando paramos para poder entender as leis de Deus, nós chegamos à conclusão de que a lei de Deus tem uma razão de ser. Ela foi criada com um propósito. Ela foi criada por um Deus que é santo, por um Deus que é justo, por um Deus que é perfeito. E por um Deus que não muda. E por isso, o Salmo 111 vai dizer para a gente que a lei de Deus permanece para sempre. Vejam, se de alguma maneira a lei de Deus
fosse deixar de existir em algum momento, seria justo que esse texto, juntamente com outros que mencionam a mesma verdade, dissessem algo mais ou menos assim: a lei de Deus é justa e, ao mesmo tempo, boa, e ela vai durar enquanto Deus quiser. Quando Deus achar que deve mudar, ele mudaria. Não, mas esse texto, bem como vários outros da Bíblia, vão mencionar que os mandamentos de Deus permanecem para sempre, que eles são eternos, assim como Deus é eterno. Portanto, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que a lei de Deus não foi alguma coisa que ele deu pensando em modificar essa mesma situação. E para que é que serve a lei de Deus? Romanos 3, verso 20, vai responder para a gente. O texto vai dizer assim: pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Veja, nós precisamos entender que a lei tem uma razão de ser. Deus criou a sua lei com um propósito. Assim como quando você vai até uma loja de equipamentos eletrônicos e compra um liquidificador, você sabe para que é que ele foi feito. Qualquer pessoa que pegar um liquidificador, ela vai entender que o liquidificador foi feito para que você possa processar alguns alimentos. Se você quiser fazer um suco, você coloca ali dentro algumas frutas, um pouco de água, tritura aquilo tudo e você vai ter ali um suco. Agora, o que você acha de uma pessoa, por exemplo, que comprar um liquidificador e for tentar usar o liquidificador, por exemplo, para poder fazer uma ligação telefônica para outra pessoa? Você vai dizer que esse indivíduo é louco, porque ele comprou um liquidificador, que é um equipamento que foi criado com um propósito, e você quer usar esse equipamento para um outro propósito que não tem nada a ver com a criação dele. Então, a lei de Deus é exatamente a mesma coisa. Deus a criou com um propósito. E o que Paulo está dizendo para a gente aqui nesse texto de Romanos 3,20 é que ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Por quê? Porque a lei não foi criada para poder salvar as pessoas. A lei não salva ninguém. A lei ela foi criada para que as pessoas saibam que são pecadoras. Eu vou explicar um pouco melhor isso. A lei de Deus ela vai dizer para a gente o seguinte: não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Ou seja, não minta. Então, como a lei diz que eu não devo mentir, eu descubro que dizer mentiras ou inverdades, se você quiser usar um termo mais pós-moderno, fake news, que é, na verdade, mentira. Usar fake news ou mentira é pecado. Por quê? Porque existe uma lei que Deus criou dizendo que dizer mentiras é pecado. Então, a lei ela vem para que a gente tenha um norte, para que a gente saiba que algumas atitudes são contra o caráter de Deus e, ao mesmo tempo, vão, de alguma maneira, interferir na liberdade das pessoas que estão à minha volta. E quebrar essas leis, elas são pecado. Portanto, a lei ela só serve para poder mostrar, apontar para a gente a direção, para mostrar para a gente o que é certo e o que é errado. Ela não foi criada para nos salvar. A lei de Deus, por melhor que ela possa ser, ela não pode fazer absolutamente nada para nos salvar. Não foi esse o propósito pelo qual o Senhor Deus criou a sua lei. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai mencionar lá em Romanos, no capítulo 6, verso 14. Dê uma olhada nesse texto. Eu me empolgo com ele. O texto diz assim: o pecado não dominará sobre vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Quando você olha para esse texto, você vai entender que o pecado ele não tem domínio sobre nós, não é porque nós guardamos a lei de Deus. Porque se a gente for muito honesto, a gente vai ter que dizer que, por mais que você procure fazer tudo aquilo que é certo, nem sempre nós conseguimos fazer tudo certinho. Todos os dias nós cometemos pecados. Todos os dias nós quebramos os mandamentos da lei do Senhor. Em pensamento, em palavras, em atitudes, em intenções. Porque Jesus ele foi muito além daquilo que a lei diz.
A lei diz, por exemplo, não matarás. Jesus olhou para os seus discípulos e disse, eu, na verdade, digo a vocês que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão, então, já cometeu assassinato contra ele. Agora, me diga, quem é que nunca ficou com raiva de alguém? E Jesus foi além, ele disse, olha, a lei diz não adulterarás, mas eu digo a vocês que qualquer pessoa que olhar para uma outra pessoa com pensamentos impuros já adulterou com ela. E olha, você pode seguir muito além em relação aos mandamentos do Senhor. Então a grande pergunta é, quem nunca pecou? Agora, o Paulo vai dizer assim, mas o pecado não vai dominar sobre vocês, porque vocês não são controlados pela lei, mas pela graça de Deus. É a graça de Deus que domina sobre a nossa vida. É a graça de Deus que age no nosso coração. É a graça de Deus que nos salva. Nós não somos salvos pela guarda da lei de Deus. Se fosse assim, Deus não teria a possibilidade de poder salvar absolutamente ninguém. Porque nós não somos capazes de obedecer todos os mandamentos de Deus de forma perfeita. Portanto, é a graça de Deus que nos salva. E isso fica muito claro quando olhamos para a Bíblia. E Paulo, agora, ele vai tentar entrar no cerne da questão. Ele vai perguntar, olha, já que vocês não são salvos por guardar a lei, a gente pode simplesmente agora quebrá-la, anulá-la, jogar fora, dizer que ela não presta para mais nada? Romanos 6, verso 15 vai dizer a resposta para essa pergunta. Olha o que ele diz. O que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Paulo, aqui ele tá tentando estabelecer agora uma visão de equilíbrio. Primeiro, vamos juntar aqui as informações que a gente teve até agora. Primeiro ele diz assim, a lei não foi feita para poder salvar ninguém, mas para poder mostrar para a gente o que é certo e o que é errado. Para apontar para a gente o nosso pecado. É aquela velha ideia do espelho. Todas as manhãs, antes de poder sair de casa, eu vou me olhar no espelho. Para quê? Para poder perceber se tem alguma coisa suja, se de repente não tem algum tipo de secreção no canto do olho, se eu tenho alguma situação complicada, algum fio de cabelo que de repente precisa ser removido, se tem alguma coisa para poder resolver, para que eu saiba se está tudo certo ou não com a minha aparência. A lei é como se fosse um espelho. A lei está ali para poder mostrar o que não está legal na nossa vida, no nosso estilo de vida. Você olha para a lei e olha para si mesmo e diz, opa, peraí, eu estou falhando aqui em alguma coisa. A lei não foi feita para poder nos salvar. É isso que Paulo está dizendo. Mas agora, o fato de não sermos controlados pela lei, de não sermos salvos pela lei, não significa que a lei não serve para nada. A salvação, isso tem que ficar muito claro para todos nós. A salvação é um presente que Deus dá a todas as pessoas. Pela graça, nós somos salvos mediante a fé. Ponto final. É graça. É um presente que nós não merecemos. Deus nos dá, não porque nós sejamos bonzinhos, mas porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Porque Ele é amor e Ele é misericórdia. E quando aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, então Ele nos dá completamente de graça a sua lei, a salvação. Mas Paulo vai dizer, e aí, como você é salvo pela graça, você vai jogar fora a lei? Ele mesmo responde, é claro que não. Mas então, o que é que a gente vai fazer com a lei de Deus? Só para você poder entender aqui a importância da lei de Deus, 1 João capítulo 3, verso 4, é um texto extremamente importante. Estamos aqui dentro do contexto do Novo Testamento, onde João ele vai explicar o que é pecado. Você reparou ali que houve vários momentos, vários textos, em que o apóstolo Paulo ele falou sobre o problema do pecado. O pecado não vai dominar sobre vocês, o pecado não vai mais ter o predomínio sobre vocês, vocês foram perdoados os seus pecados. Mas o que é pecado, afinal de contas? Olha o que João diz. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei de Deus. O texto não podia ser mais claro. Pecado é quebrar a lei de Deus. Pecado é quando eu conheço aquilo que é a vontade de Deus e eu decido que eu não vou viver essa vontade. A vontade dele está estipulada na sua lei, mas eu resolvo que eu vou quebrar essa lei. Então, quebrar a lei é considerado pecado.
Agora, se você voltar para o texto que nós lemos ainda há pouco, olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? O que Paulo está dizendo? Ó, pega aquilo que foi a definição do João. O que é pecado? Quebra da lei. Então vamos pegar esse conceito e trazer para cá. Substitui comigo a palavra pecado aqui por quebra da lei. Vamos continuar quebrando a lei porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? Paulo vai dizer, é claro que não. Olha aqui, que conceito tremendo. Quer ver? Vamos voltar aqui para o outro ainda. Olha, para o outro texto. O pecado não dominará sobre vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Espera um pouquinho. Lembra o que é pecado mesmo? Pecado é a quebra da lei de Deus. Vamos substituir aqui, então, nesse texto, o termo pecado por quebra da lei. A quebra da lei de Deus não dominará sobre vocês, porque vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Você percebe que esse conceito modifica completamente o texto, ou a interpretação do texto? Quando você entende que pecado é quebrar a lei de Deus, aí você é capaz de poder entender o que é que o Paulo está dizendo. Não, você não é mais controlado pela lei de Deus, você não vai agora querer viver a sua vida em cima da lei. Por que Paulo escreve isso? Porque na época em que Jesus Cristo esteve aqui na Terra, na época que Paulo escreveu isso, entre os judeus, havia uma seita muito famosa, a seita dos fariseus, era a seita mais numerosa que havia em Israel nos dias de Jesus, e essa seita era conhecida por sua fidelidade à lei de Deus. E esse pessoal, eles queriam que as pessoas deixassem de pecar. O que é pecado mesmo? Quebra da lei de Deus. Então, para que as pessoas soubessem exatamente o que podiam e o que não podiam fazer, eles pegaram os mandamentos de Deus e subdividiram em mandamentos positivos e negativos, dizendo que as pessoas podiam ou não podiam fazer em relação àquele mandamento. E criaram uma religião baseada num amontoado de regras. Só em relação, por exemplo, ao quarto mandamento, haviam mais de 600 mandamentos entre proibições e coisas que deveriam ser feitas. Então, a religião dos dias de Paulo acabou se tornando uma religião extremamente legalista. E por isso Paulo vai dizer, gente, a gente tem que deixar claro, a gente não pode continuar quebrando a lei porque não somos mais controlados por ela, mas pela graça de Deus. Não é assim que a coisa funciona. A lei não foi dada com esse propósito. A lei serve para poder nos mostrar o que é certo e o que é errado, qual é a noção de pecado. É só para isso que ela serve, ela não serve para nos salvar. Então você não pode deixar que o pecado domine sobre você. Não. A lei tem uma razão de ser. E qual é a razão de ser da lei? Bom, se a gente der uma olhada aqui num texto, esse texto para mim é um texto fantástico, o texto de João capítulo 14, verso 15, onde Cristo Jesus, ele vai unir agora aquilo que é um aspecto fantástico, porque algumas pessoas dizem assim, não importa aquilo que eu faço, o que importa é se eu amo ou não a Deus. Se eu amo ou não a Cristo. E Jesus, em João capítulo 14, verso 15, ele mencionou como é que nós podemos provar que o amamos. Dá uma olhada nesse texto. Jesus continuou, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Então, algumas pessoas, quando chegam nesse ponto aqui do estudo, entram em crise. Porque falam assim, gente, mas a gente não é salvo pela guarda da lei. Por que Jesus agora está dizendo que se a gente o ama, a gente vai obedecer seus mandamentos? Se eu não sou salvo por eles? Aí é que entra a questão. A lei não foi dada para nos salvar. Ela foi dada com outro propósito, que a gente já vai ver daqui a pouquinho. A salvação, isso tem que estar muito claro para a gente. A salvação é um dom, é um presente que Deus nos dá. Por isso, ela é chamada de graça. Graça é algo que você recebe não porque merece. Você recebe e é de graça. É de graça. O que você recebe de graça? Salvação. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, Jesus a salvação é de graça para a gente. Mas para Deus teve um custo altíssimo. Para ele conseguir a salvação da humanidade, ele teve que morrer na cruz do Calvário. Deus morreu na cruz do Calvário para poder pagar o preço pelos nossos pecados. Você compreende o que é isso? Então a salvação é um presente que ele nos dá. Ele comprou para nós, para nos dar. Mas agora Jesus vai dizer assim, se você me ama, então obedeça meus mandamentos. Para que eu tenho que obedecer os mandamentos? A gente vai ver daqui a pouquinho. Mas uma coisa é fato.
A gente tem que entender que a lei de Deus não foi dada para a nossa salvação. Mas por esse texto, eu já sou capaz de poder entender o seguinte, ó. Lembra que Paulo falou ali agora há pouco? Que ele disse assim, agora porque você não é controlado mais pelo pecado, porque o pecado não domina mais sobre você, você vai jogar fora a lei? Ele vai dizer, claro que não. Há uma razão pela qual a lei existe. O que Paulo está tentando dizer é, não é para nos salvar, mas Jesus agora vai falar sobre uma das razões pelas quais a gente deve guardar a lei. Ele vai dizer, e se você me ama, você vai obedecer meus mandamentos, você vai obedecer minhas leis. Você demonstra que ama quando obedece, quando guarda os mandamentos do Senhor, não para ser salvo. Mas, dá uma olhada nisso. João, nessa parte da sua carta, da sua primeira carta, no capítulo 2, verso 4, João, ele vai realmente muito longe. João aqui vai falar o seguinte, ó, tem gente que diz que ama Deus, mas que não guarda a sua lei. E olha o que ele vai dizer desse tipo de gente. Ele vai dizer, se alguém diz, eu o conheço, está falando de Jesus, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E não há verdade nele. O que João está dizendo é que uma pessoa que diz que ama a Deus, o termo conhecer aqui pode ser traduzido também como amar. Se uma pessoa diz, eu conheço Deus, eu amo a Deus, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, não há verdade nele. É um fake news. Uma pessoa que diz que ama a Deus, mas que não está disposto a viver os princípios dos mandamentos do Senhor, é uma pessoa que é incoerente. Porque quem ama também vai seguir junto. Eu gosto sempre de usar aqui uma ilustração para isso. O que você diria, por exemplo, de uma pessoa, de um indivíduo que chegasse, por exemplo, para sua esposa, um cara casado, e que dissesse para ela, eu te amo com toda a força do meu coração, sou capaz de fazer qualquer coisa por você. Mas que vive, por exemplo, um relacionamento paralelo com outra pessoa, traindo a confiança daquele que ele diz que ele ama. Qualquer pessoa vai dizer, isso não é amor. Porque quem ama é fiel. Quem ama está junto, quem ama tem compromisso. Ou imagina, por exemplo, uma pessoa que um pai que olha para o seu filho e diz assim, olha filho, eu te amo. Mas que não cuida dessa criança, que não dá limites para essa criança, que não estabelece um princípio de vida para essa criança. Você vai dizer, isso não é amor. Quem ama está disposto a estabelecer compromisso com o outro. A lei de Deus é uma espécie de compromisso que a gente assume com Deus, de poder viver aquilo que são os princípios elementares que Deus estabeleceu para a vida das pessoas. É claro que o Senhor Deus sabe que a gente não tem capacidade para poder obedecer de forma perfeita. Claro que não tem. Deixa eu te falar um pouquinho a respeito dessa questão. Eu tenho aprendido muito sobre a maneira como Deus olha para a gente, ok? Como ele nos entende, como é que ele percebe as nossas incapacidades, às vezes, de podermos ser 100% guardadores dos seus mandamentos. Eu tenho um filho de 11 anos, chamado Emanuel, que tem síndrome de Down. Por causa da síndrome de Down, ele tem algumas limitações cognitivas. É claro que ele tem aprendido muita coisa, já tem aprendido a ler, tem aprendido a fazer contas, mas quando você pega uma outra criança de 11 anos e coloca ao lado dele, você percebe que ele ainda é bem infantil. A idade mental dele é muito menor. Ele deve ter algo em torno de 5, 6 anos de idade, não mais do que isso, em termos de idade mental. Então, é claro que os interesses dele são bem diferentes de uma criança de 11 anos. E a capacidade dele de poder ser bem produtivo é muito menor. Agora, pensa no seguinte. Ontem ainda, eu estava ajudando minha esposa, logo depois do almoço, e eu estava ali lavando a louça para ela. Meu filho se aproximou e disse assim, papai, quero te ajudar. Eu disse para ele, tudo bem, filhão. Ó, pega aqui então esse pano, vai secando a louça e a gente vai guardar depois, tá legal? Tá legal, papai. Então ele pegava agora a louça que estava lavada, estava molhada, e ele ia secar a louça. Então, às vezes ele secava só por dentro, às vezes secava só por fora, e uma das partes ficava molhada. Em outros momentos, ele só olhava, não via muita água, passava por cima assim o pano, e já estava feito. O fato é que quando eu fui guardar a louça, você pode imaginar que quase toda ela estava molhada.
Estava menos molhada do que estava quando eu lavei, mas estava molhada. Aí ele olhou para mim e disse assim: bate aqui, papai. Ah, bom trabalho. Somos uma grande dupla. E eu olhei para ele e disse o quê? O que você acha que eu falei para ele? Você acha que eu olhei para ele e falei assim: não, eu sei que está tudo errado. Você não fez como devia ter feito. Está todo molhado a louça. Não. Eu abracei e falei: é isso aí, nós somos uma grande dupla. Por que eu não exigi mais dele nessa situação? Porque eu sei que ele ofereceu o seu melhor. Estava perfeito? Bom, depende da perspectiva. Dentro das limitações dele, estava perfeito. Mas se eu comparasse, por exemplo, o trabalho dele com o trabalho de alguém que trabalha de forma profissional, lavando, secando louça, eu ia dizer o quê? Está mal feito. O pecado é como uma síndrome que mexeu com a nossa capacidade de poder fazer o bem. Se a gente olhar para a nossa própria realidade, mesmo quando a gente quer fazer alguma coisa boa, a gente acaba fazendo coisas erradas. Depois você vai medir as razões pelas quais você fez o bem e fala assim, gente, eu estava equivocado até na razão pela qual eu fiz. Às vezes você faz o bem querendo que os outros reconheçam o bem que você fez. Aí a motivação é egoísta e Deus vai dizer, perdeu tudo. Tua recompensa, na verdade, foi o reconhecimento que você buscou. Então, o nosso coração é enganoso. Então, Deus, se ele fosse levar em consideração a guarda perfeita da sua lei, nenhum de nós teria a possibilidade de poder ser salvo. Então, Deus olha para a gente e fala assim, vamos deixar claro um negócio? Salvação tem a ver com graça. Eu salvo você porque te amo. Eu salvo você porque o meu amor por você é maior do que a sua capacidade de poder fazer bobagem. Então, quando você aceita esse meu amor e estabelece uma relação comigo, aceita o que eu fiz na cruz do Calvário por você, pronto, você está salvo. Mas termina aí a jornada cristã? Não. Aí entra o desdobramento do processo da salvação. Quando nós pensamos em salvação, nós pensamos em 3 momentos. O primeiro momento é quando uma pessoa tem um encontro com Cristo Jesus, descobre que é pecador. E então ele descobre que Cristo Jesus pagou o preço pelos pecados. E ele vai até a cruz de Cristo, ele se ajoelha diante do Senhor, ele diz, Senhor, eu mereço ser destruído, porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, então eu vim até o Senhor, eu quero te aceitar como meu salvador pessoal, e como salvador pessoal eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados. Eu te aceito como meu Senhor, e como Senhor eu quero que o Senhor tenha autoridade para mandar na minha vida. E eu digo para você, no momento em que Jesus é aceito como Senhor e Salvador, ele vai e acredita a salvação na nossa vida. Mas não termina por aí. Essa é apenas a primeira fase da salvação, que é o que nós chamamos na teologia de justificação, ou perdão. O indivíduo foi tornado justo. Ele não é justo, mas ele foi declarado justo por causa do que Cristo fez. Na hora em que Deus vai examinar a vida do indivíduo, ele não vê as quebras de leis que ele cometeu. Vê o que Cristo fez no lugar dele. Então você é salvo pelo que Cristo fez e não pelo que você fez. Aí alguém vai dizer assim, pastor, então isso é tranquilo, não importa o que eu faça. Não, não foi isso que eu disse. É que esse é só o primeiro passo da salvação. Quando Jesus se torna teu Salvador e Senhor, o apóstolo Paulo, de maneira muito especial, principalmente na carta aos Efésios, ele vai dizer assim, ele nos leva até o Pai, e diz assim, Pai, a humanidade pediu emancipação quando decidiu abraçar a rebelião. Mas esse teu filho aqui, ele entendeu o que nós fizemos por ele na salvação. Ele entendeu o sacrifício que eu fiz por ele na cruz do Calvário, e a minha graça já o cobriu. Mas eu vim trazer ele para o Senhor, porque a partir de agora ele precisa ser filho. Então, quero te pedir que o Senhor o adote de novo como filho. Então, nós somos agora de filhos que foram emancipados, que pediram para poder deixar de ser filhos, nós somos de novo agora adotados como filhos de Deus. Mas não termina por aí. Então, agora Deus, o Pai, ele vai olhar para o Espírito Santo e vai dizer, Espírito Santo, o Samuel agora aceitou a graça de Cristo, foi salvo pelo que ele fez na cruz do Calvário, eu o adotei como filho. Agora precisa começar um processo na vida dele. Esse processo é o segundo estágio da salvação, que se chama santificação. Na teologia chamamos de santificação. O que é isso? Paulo vai dizer que o Espírito de Deus passa a viver dentro de nós, porque somos o templo dele. E no nosso coração ele escreve as leis de Deus. Começa agora a fazer com que a nossa vida seja transformada à imagem de Cristo. Então, pegue os mandamentos do Senhor. O indivíduo era um adúltero, ok?
ele vem até Cristo Jesus, é salvo pela graça de Cristo, é adotado pelo Pai como filho. O Espírito Santo passa a viver dentro dele e começa a trabalhar com ele, vai trabalhando de dentro para fora. Daqui a pouco ele olha e fala: gente, eu já não sou mais adúltero. Glória a Deus por isso. O outro lá era um ladrão, roubava aquilo que não lhe pertencia. A graça de Cristo o alcança, o Pai o adota como filho, o Espírito de Deus passa a viver dentro dele, e ele agora vai dar demonstração disso, fazendo o quê? O Espírito de Deus agora escreve no coração dele a lei de Deus. E ele agora deixa de ser um ladrão. Passa a respeitar aquilo que é propriedade dos outros. O que você diria, por exemplo, de uma pessoa que aceita Cristo Jesus como Senhor e Salvador e ele é um assassino, tá bem? Um indivíduo que matou um monte de gente, mas ele agora vem para Jesus, aceita Jesus como Senhor e Salvador e continua matando as pessoas. O que você vai dizer desse camarada? Você vai dizer que ele foi transformado pela graça de Cristo? Que ele está salvo na graça de Cristo? Claro que não. É isso que João está dizendo. João está dizendo, se alguém diz que conhece a Cristo, ou seja, que foi salvo pela graça de Cristo, mas não obedece seus mandamentos, é mentiroso, ele não está a verdade. A maior evidência de que uma pessoa foi salva pela graça de Cristo Jesus é quando o Espírito de Deus está mudando a vida dele de dentro para fora. E vai transformando a vida dele. E vai fazendo com que os mandamentos de Deus sejam uma realidade na vida dele. Não para que ele seja salvo, mas como uma evidência de que a graça de Cristo o alcançou e de que ele está sendo controlado pelo Espírito Santo de Deus. Então, a lei de Deus, ela não é dada para poder te salvar, mas para que você entenda o que é certo e o que é errado. E para que o Espírito de Deus, conforme vai trabalhando conosco, vai moldando a nossa vida de acordo com a lei de Deus, com os mandamentos de Deus. Então, ela não foi dada para salvar, mas ela foi dada para poder mostrar como é que vive alguém que é controlado pelo Espírito Santo do Senhor. Alguém que é agora salvo por Cristo Jesus, adotado por Deus o Pai como filho, ele vai viver o estilo de vida dos filhos de Deus. Por isso que quando você encontra algumas pessoas aí que dão mau testemunho, se dizem cristãos, mas mentem, roubam, falam mal, brigam com as pessoas, são violentos, o próprio mundo diz, essa pessoa segue a Cristo? Não, impossível. Por quê? Você sabe que o nome cristão surgiu lá em Antioquia da Síria. Foi o lugar onde pela primeira vez as pessoas foram chamadas de cristãos. E por que eles passaram a ser chamados cristãos? Porque as pessoas ouviam falar sobre Cristo Jesus, as pessoas da comunidade, da cidade de Antioquia da Síria, ouviam falar que Jesus era amor, que Jesus era perdoador, que Jesus não ficava brigando, que ele não xingava as pessoas, que ele fazia o máximo para poder ajudar todo mundo. E agora eles olhavam para aqueles que seguiam a Cristo Jesus e diziam, eles estão vivendo igual Jesus vivia. Então, eles são cristãos. São parecidos com Cristo. Por isso o nome cristão surgiu. Uma pessoa que diz que ama Cristo, mas vive como o inimigo de Cristo Jesus, que é egoísta, avarento, ladrão, homicida, imoral, um cara como esse não foi salvo pela graça de Cristo. Ele está sendo controlado pela carne e não pelo Espírito. Está compreendendo aquilo que eu estou falando para você? Portanto, a função da lei não é nos salvar, mas é mostrar o que é o pecado e, ao mesmo tempo, uma evidência de que o indivíduo teve um real encontro com Cristo Jesus e está tendo a sua vida agora transformada de acordo com a vontade de Deus. Então, um detalhe que é importante agora, esse texto de Apocalipse capítulo 14, verso 12, nos mostra algo fantástico. João teve a oportunidade de poder ver a última geração de crentes a viver sobre a terra. Antes que a última batalha entre as forças do bem e do mal acontecesse. E ele descreveu como viveriam essas pessoas. E lá, nesse texto de Apocalipse 14, 12, ele diz quais foram as características que saltaram à vista dele quando ele viu aquele povo vivendo exatamente antes do tempo do fim. Ele diz, aqui está a perseverança dos santos. Porque o que é perseverança? É aquele que não desiste, aquele que continua caminhando, aquele que segue adiante, aquele que, apesar das dificuldades, ele vai, ele continua, ele não desiste. Por que ele está falando de perseverança aqui? Porque o capítulo 14 fala do dragão perseguindo a igreja, do diabo perseguindo o povo de Deus, indo atrás deles, tentando destruir o tempo todo, e ele usa as pessoas, ele usa todos os métodos possíveis para tentar fazer o povo de Deus desistir. Então, João vai falar assim, ó, aqui está a perseverança dos santos. Aqueles que estão perseverando, que não desistiram, que continuam firmes em Cristo Jesus. Ele está falando daqueles que estarão vivendo antes do retorno de Jesus. Ele vai dizer,
que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E a fé em Jesus. A ideia aqui da estrutura gramatical grega, que foi a língua usada para escrever o Novo Testamento, a ideia é, eles guardam os mandamentos de Deus e têm fé em Cristo Jesus. Essa característica é fantástica, por quê? Eles entendem que a salvação é pela graça mediante a fé. Eles tiveram fé em Jesus. Eles acreditaram que o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário foi suficiente para salvá-los. E como consequência disso, eles guardam os mandamentos de Deus, porque estão em obras. O Espírito Santo de Deus está trabalhando dentro deles. O Espírito Santo passou a morar dentro deles e agora está colocando a vida deles em harmonia com aquilo que é a vontade de Deus revelada na sua lei, nos seus mandamentos. É contra esses, inclusive, que o dragão está irado. Lá no versículo 17 do capítulo 12, o texto vai dizer que o diabo está com uma raiva tremenda desse povo. Olha o que o texto diz. Irou-se o dragão contra a mulher. Só para poder lembrar, mulher, dentro do contexto da Bíblia, é igreja. No capítulo 14 vai aparecer uma mulher vestida de branco, que representa a pureza doutrinária. Ela tem uma coroa com 12 estrelas, representando aí os 12 apóstolos, e ela está grávida, pronta para poder dar à luz um filho, que é um indivíduo que vai reger todas as nações, e o dragão está esperando que essa criança nasça para poder devorar a criança. É claro que ele está falando da igreja de Deus, representada aqui pela humanidade, e que da mulher, que seria a humanidade, o povo de Deus, nasceria alguém que venceria definitivamente o dragão, que é Cristo Jesus. Quando a criança nasceu, o dragão tentou destruir a criança, mas não pôde com ela. E você olha para a história de Jesus, Jesus era um recém-nascido em Belém da Judéia, quando ele já usou as forças do rei Herodes para tentar destruir Jesus. Ele perseguiu Cristo Jesus durante os 33 anos que Jesus viveu aqui nessa terra, mas Jesus o venceu vez após outra, e depois subiu para o céu, para junto de Deus, e o texto vai dizer que a criança foi arrebatada ao céu, e o dragão começa a perseguir a mulher. Ele manda águas, da sua boca sai águas que vão perseguir a própria mulher. A água, dentro do contexto dos livros apocalípticos, representam povos, nações, ou seja, ele usou nações, povos para poderem perseguir a igreja. E você olha para a igreja cristã primitiva, num primeiro momento, os judeus perseguiram a igreja cristã. Num segundo momento, Roma pagã perseguiu a igreja. Milhares de cristãos foram assassinados. Mas o mais interessante é que agora, no versículo 17, ele vai dizer, o dragão se irou contra a mulher. Mas olha aqui, mas foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Veja, ele ficou com raiva da mulher, mas foi lutar contra a descendência da mulher. Por que ele não foi lutar contra a mulher? Bom, a história mostra isso para a gente. Quando a igreja chega ali por volta do quarto século da nossa era, Constantino acaba sendo convertido ao cristianismo e ele vai trazer para dentro da igreja crenças pagãs e vai haver um sincretismo religioso. Nesse momento, inclusive, a lei de Deus deixa de ser guardada pelo povo de Deus. Até esse presente momento, todo mundo cristão guardava o sábado. Não havia indícios de guardarem outros dias de culto, outros dias especiais, como dias sagrados. É nessa altura que ele vai pegar o dia do venerável nascimento do sol, que era o domingo, e vai colocar no lugar do sábado, por exemplo. Isso para falar apenas de uma situação. Mas depois ele coloca outros intercessores entre Deus e o homem, aí aparecem os santos que faleceram, os apóstolos e outras pessoas que tiveram uma vida muito boa, que agora estão fazendo intercessão junto do Pai. Depois vai aparecer a própria mãe de Jesus, que se torna intercessora também. E tudo isso vai entrar para dentro da igreja. O que vai acontecer na prática é a igreja se corrompe. Ela deixa de ser agora contrária ao dragão e passa a ser aliada do dragão. Por quê? Porque depois vem um período medieval, quando são estabelecidos, por exemplo, a Santa Inquisição, e a mulher é que vai perseguir, vai ser um instrumento usado pelo dragão para poder perseguir a própria descendência dela. Porque de dentro da igreja, nessa altura, várias pessoas permanecem fiéis. Você vai encontrar vários movimentos na velha Europa, como, por exemplo, os valdenses, que permaneceram fiéis aos mandamentos de Deus, à guarda do sábado, e que, por causa disso, muitos deles, centenas de milhares deles, foram assassinados brutalmente. Isso para poder citar apenas um dentre os muitos. Então, isso aqui está contando a história da igreja. O dragão ficou com raiva da mulher, mas depois ele foi pelejar, foi a descendência dela.
E qual é a característica do descendente da mulher que é fiel a Cristo Jesus? Ele vai dizer, são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. O texto aqui está sendo muito claro. O ódio do dragão nos últimos tempos, o ódio do diabo nos últimos tempos, é com o remanescente da mulher, não é mais com a mulher, porque a mulher se corrompeu. A mulher deixou de lado a pura doutrina de Deus e trouxe para o lugar dela aquilo que são as doutrinas de homens. Agora ele vai lutar contra o descendente da mulher. Qual? O que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Amigo, quando a gente olha para esse texto, não tem como fugir disso. Os mandamentos de Deus não foram abolidos, como algumas pessoas querem dizer. Aliás, quando a gente fala sobre esse tipo de tema, tem muita gente que fala assim, não, os mandamentos foram abolidos. Aí você pergunta, pode matar? Não. E roubar? Não. Adulterar pode? Não. Cobiçar o que é dos outros? Não. Dizer falso testemunho? Também não. Posso desonrar o pai e a mãe? Não. Posso ter outros deuses? Não. Posso adorar imagens? Também não. O ódio, na verdade, do mundo cristão é contra o quarto mandamento, que diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por que é esse ódio? Bom, isso eu vou explicar para você no nosso próximo estudo. Hoje eu queria que você ficasse com essa ideia. A característica do remanescente da mulher contra quem o diabo está irado é que eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eles guardam os mandamentos para se salvar? Não. A salvação é pela graça mediante a fé. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. É um presente de Deus. Mas uma vez que o indivíduo é salvo pela graça, o processo de salvação continua. A santificação é a segunda fase. É quando o Espírito de Deus vai mudando a vida do indivíduo, agora colocando essa vida em harmonia com aquilo que é o plano de Deus, o Senhor. É para isso que serve a lei. E é uma evidência de que a salvação chegou até a pessoa. E muito em breve acontecerá o terceiro estágio da salvação, que é a glorificação. Quando Cristo voltar, então ele pega a gente que está num processo de mudança, independente de quantas mudanças aconteceram na nossa vida. Quando ele voltar, então aquilo que é mortal vai ser revestido de imortalidade. E essa tendência para o mal que tem dentro de nós vai ser arrancada. E então nós seremos perfeitos como Adão era perfeito no momento da sua criação. Até lá, nós continuamos em obras. E a maior evidência de que estamos em obras é que a nossa vida vai estar sendo alicerçada sobre os mandamentos de Deus. E por falar sobre os mandamentos de Deus, o que é que diz a lei de Deus? Êxodo capítulo 20, versos 2 a 17. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás e nem lhes darás culto. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Décimo, não cobiçarás coisa alguma que pertença ao teu próximo. Esses são os mandamentos da lei de Deus. Pastor, preciso guardá-los para ser salvo? Não. Você precisa ir a Cristo para ser salvo. Você precisa ser alcançado pela graça de Cristo. Então, os mandamentos não servem para nada. Não foi isso que eu disse. Para te salvar, eles não podem fazer nada. Eles podem mostrar que você é pecador. Você vai até Jesus e olha para ele e percebe, através dos mandamentos, o que está errado na tua vida. E então, Cristo Jesus te leva para o Pai te adota como filho, dá ao Espírito Santo autorização para morar em nós, o Espírito de Deus escreve essa lei no nosso coração e vai mudando a nossa vida de dentro para fora para sermos a imagem daquilo que é o caráter de Deus. A lei de Deus é nada mais nada menos do que a representação do que é o caráter de Deus. E quando nós entendemos que essa lei não foi dada para nos salvar, mas para fazer com que voltemos a nos parecer com Deus, a gente vai entender que a lei de Deus tem a ver não com o primeiro estágio da salvação, que é justificação. Tem a ver com o segundo, que é santificação. É quando nós vamos sendo transformados à imagem e semelhança de Deus.
Quantos dos mandamentos a gente tem que guardar? Bom, Tiago vai dizer assim para a gente: aquele que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Aí a gente tem um problema sério. Quando algumas pessoas fazem exatamente isso. Você quer ler o texto para você ver que eu estou falando aqui a verdade? Tiago 2, versos 10 e 11. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Tiago está deixando claro para a gente. E ele não quer que fique dúvidas aí sobre quais são os mandamentos. Ele está citando os 10. Então, agora porque o Tiago não citou o quarto mandamento, que é lembra-te de sábado para o santificar, então esse fica de fora? Será que é só o mandamento que ele citou aqui, que ele cita 2 aqui? Ele cita o não adulterarás e o não matarás. Só esses 2 que estão valendo? Ou o Tiago está aqui simplesmente citando de quais mandamentos ele está falando? É claro que ele está citando os 10. Então ele vai dizer, qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar num só ponto, se torna culpado de todos. Então, quais dos mandamentos têm que ser colocados em prática na nossa vida pelo Espírito de Deus vivendo em nós? Não como obras meritórias, mas como uma consequência da salvação. Os 10. Aí, eu volto aqui atrás com você. Olha aqui, ó. Se eu realmente amo a Cristo Jesus, se eu realmente me entreguei a Ele, eu não vou ter outro Deus além do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vou adorar somente a Ele. Eu não vou fazer imagem nenhuma para poder adorar. Não preciso. Deus disse que não quer que isso aconteça. Não vou adorar imagens. Eu não vou tomar o nome de Deus em vão, porque o nome dele é santo, é sagrado. Eu vou me lembrar do sábado para poder o santificar. Vou separar esse dia. Deus me deu 7 dias e disse, 6 são para você, 1 é para mim. Então, seja fiel. Eu vou honrar meu pai e minha mãe. Eu não vou matar, eu não vou adulterar, eu não vou furtar, não vou dizer mentiras, eu não vou cobiçar aquilo que não é meu. Mas não para ser salvo, mas como uma evidência de que a salvação chegou à minha vida. Compreende isso? Isso aqui é básico para podermos entender. Uma pergunta que fica no final desse estudo é: tem você guardado toda a lei de Deus? E eu faria outra pergunta aqui ainda. Se você tem guardado a lei de Deus, com que motivação você tem feito? Desculpa, se você tem tentado guardar a lei de Deus para ser salvo, eu tenho que te dizer que você perdeu o seu tempo durante todos os anos em que você fez isso. Primeiro que você não conseguiu guardar toda a lei, porque Tiago falou, quem disser que guarda toda a lei, mas tropeçar num só ponto, se tornou culpado de todos. Para a salvação, você tem que depender de Deus, do que Cristo fez na cruz do Calvário, da graça dele. E se no segundo estágio da salvação, na santificação, a lei de Deus não está aparecendo, peça perdão a Deus. Dê ao Espírito Santo a capacidade de poder te usar de forma grandiosa, para que agora você tome a decisão de poder guardar os mandamentos de Deus. Todos os 10. Não para ser salvo, mas como uma evidência de que você foi salvo pela graça em Cristo Jesus. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que nos desse força suficiente para podermos viver essa realidade. Não quer fazer isso comigo agora? Obrigado, Senhor Deus, porque tua lei é maravilhosa, santa, justa e boa. Ajuda-nos a sermos fiéis a ti, obedecendo aos seus mandamentos. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito obrigado por estar conosco até o presente momento. Muito obrigado por ter dedicado esses momentos para poder estar estudando a palavra com a gente. Se você foi abençoado e ainda não o fez, não se esqueça. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. E esse vídeo, quem sabe, vai chegar tão longe que vai ser um instrumento para poder salvar a vida de alguém. Até quinta que vem, não se esqueça.